professora hoje veio aqui para fazer uma explicação do conteúdo novo de matemática, que se chama frações e decimais, e para isso a gente vai utilizar o livro didático. Vamos lá? A gente vai começar com a página 200 e 201, que é a abertura da unidade 8 do livro de vocês. E nessa página aqui de abertura, nessas duas páginas, tem uma imagem que é para vocês analisarem. A gente pode perceber que é uma pizzaria, que tem dois atendentes, tem uma cliente aqui pedindo no balcão e já tem duas comendo aqui. E que nessa pizzaria tem aqui as ofertas do dia, ou seja, as promoções de pizzas do dia. Aí tem três perguntinhas aqui para vocês responderem. A primeira delas, o que você vê nesta cena? A gente vê uma pizzaria. Segunda pergunta, nas ofertas do dia, de que maneira a pizza é vendida? Vamos olhar aqui as ofertas do dia. A pizza é vendida inteira, meia pizza e também é vendida em fatias. Terceira pergunta, você já comprou pizza de alguma dessas maneiras? A professora vai responder pela prof. Vocês vão ter que pensar aí na casa de vocês. Eu já comprei pizza inteira em pizzaria e assim em pedaços, em fatias, eu comprei em supermercado. Vamos para a próxima página. Na página 202, a gente vai ter que lembrar um pouquinho do que a gente viu ali na página de abertura, tá bom? Na cena de abertura, aparecem números como 1/8. Números escritos dessa forma recebem o nome de fração. Nesta cena, aparecem também números com vírgula, como 3,50. Números assim são chamados de decimal. As frações e os decimais aparecem constantemente no dia a dia e serão o assunto desta unidade. Analise a cena das páginas de abertura para que a gente possa responder essas três perguntas que estão aqui, ó. Então, quando a gente precisar, a gente volta lá. A primeira pergunta, a pizza toda pode ser repartida em quantas fatias de 1/4? A gente lê esse número como 1/4, tá? Como que a gente vai descobrir isso? O número de baixo da fração, a gente chama ele de denominador. E ele sempre é o número total. Então, se a pizza está repartida em fatias de 1/4, significa que a pizza tem 4 pedaços. Qual fatia é maior? A de 1/8 de pizza ou a de 1/4 de pizza? Para responder ela, a gente vai voltar aqui na página 200. Observem aqui essa mãe e essa filha que são clientes da pizzaria. A mãe pediu uma pizza, uma fatia de 1/4 de pizza e a filha pediu uma fatia de 1/8. Só olhando essa imagem a gente já consegue perceber que a fatia de 1/8 é menor do que a de 1/4. Por que isso? Vamos voltar lá para a página 202. Por que isso? Quando a gente diz que a fatia é de 1/8, significa que a pizza foi dividida em 8 partes. Quando a gente diz que a fatia de pizza é de 1/4, significa que a pizza foi dividida em 4 fatias, em 4 pedaços. Quando a gente divide alguma coisa, pensem aí na casa de vocês. Se vocês têm que dividir um doce entre 4 pessoas ou entre 8 pessoas, qual pedaço vai ficar maior? Quando a gente divide em menos pessoas. Então, se a pizza está sendo dividida em menos pedaços, significa que os pedaços são maiores. Por isso, 1/4 de pizza é maior. Terceira pergunta. Se uma pessoa comprar 1/2 ou metade da pizza e pagar com R$12, então quanto ela receberá de troco? Pessoal, vamos olhar aqui quanto custa 1/2 da pizza. R$10,50. Então, para vocês descobrirem isso, alguns que já mexem com dinheiro em casa e no dia a dia já vão saber fazer essa conta de cabeça. Quem não sabe, a professora vai armar a continha aqui para vocês, ó. Eu tenho R$12 e eu vou pagar R$10,50. Eu tenho que fazer uma continha de menos de subtração para descobrir
qual é o valor do troco. Primeira coisa que a gente tem que saber quando vai fazer a subtração ou a soma de um número decimal é que a gente tem que manter a vírgula. Aqui tem duas casas para daí a gente chegar na vírgula, e é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos tentar descobrir. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 dá para fazer? Não, a gente tem que emprestar. Vou emprestar do 2. O meu 2 vai virar 1 e o meu 0, 10. 10 menos 5 dá 5. A gente não tinha duas casas para daí ter a vírgula? Então, vamos colocar a vírgula aqui. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Qual é o valor do troco? R$1,50. Agora essas perguntas daqui de baixo. Letra A. Como você faz para obter metade de uma maçã? Pensem na maçã que está desenhada aqui, ó. Como que vocês vão fazer em casa para repartir essa maçã? A gente tem que dividir ela no meio. A gente geralmente pega uma faca e corta ela ou aqui, né? Ou aqui em cima no meio, para repartir ela no meio. Letra B. Dizemos que a parte pintada de verde desta imagem corresponde a 4/9 da região quadrada. Você sabe justificar essa resposta, essa afirmação? Olhem aqui esse quadrado aqui, ó. Primeira coisa, a gente já viu que o número de baixo da fração, o denominador, ele é o total das divisões, o total dos pedaços. Então, a gente já sabe que todo esse quadrado está dividido em 9 partes, por isso que ele é representado pelo 9 embaixo. Agora, para a gente explicar o 4 daqui de cima, que a gente chama de numerador, esse 4 está dizendo que são as partes em verde. Quantas partes tem em verde aqui? 1, 2, 3, 4. Então, qual é a justificativa? Por que a parte em verde é representada por 4/9? Porque a gente tem um total de 9 partes e 4 delas estão representadas pela cor verde. Letra C. Essa vocês vão responder sozinhos, tá bom? Em que situações você já viu números representados com vírgula? Além daqui da abertura da unidade, que a gente viu os preços, né? Representados por vírgula. Aonde mais vocês veem números representados por vírgula? Eu não quero que vocês coloquem preços como supermercados, farmácias, lojas, lanchonetes. Eu quero que vocês pensem em outros números que também apresentam vírgula, tá bom? Letra D. Essa aqui a gente também tem que fazer uma continha, tá, pessoal? Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para obter R$1? A mesma coisa que a professora falou dessa de cima. Quem já mexe com dinheiro já sabe que são 4 moedas. Mas quem ainda não sabe, a gente vai ter que fazer a continha. Então, a gente vai começar somando 25 centavos mais 25 centavos. 5 mais 5, 10. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Coloca a vírgula, olha ali a vírgula. 0 mais 0, 0. Aqui deu 50 centavos. Chegamos num real? Ainda não. Então, a gente vai ter que pegar esses 50 centavos e somar de novo com 25. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. Coloca a vírgula. 0 mais 0, 0. Chegamos num real? Ainda não. Então, a gente vai pegar os 75 centavos do resultado e somar com 25. 5 mais 5 dá 10. 0 embaixo, 1 em cima lá na dezena. 1 mais 7 dá 8. Mais 2 dá 10. Então, 0 aqui embaixo e o 1 lá em cima. Quanto que é? Vamos colocar vírgula, né? A gente não pode esquecer. Quanto é 1 mais 0 mais 0? 1. Chegamos num real? Agora sim, a gente achou a nossa resposta. Quantas moedas de 25 a gente vai precisar? Vamos contar quantas a gente usou? 1, 2. Aqui a gente somou de novo. 3
e aqui de novo, 4. Então, a resposta, 4 moedas. Então, agora nós vamos continuar a nossa segunda parte da aula de frações e decimais na página 203 do livro didático, tá? A primeira coisa que vocês vão precisar observar é ir lá na página 247 do livro, que vocês vão ter todos esses círculos aqui para vocês recortarem. Vocês têm que recortar em cima da linha pontilhada. O círculo azul que é inteiro, vocês só vão recortar ele ao redor. O círculo vermelho, depois de recortar ao redor, vocês têm que recortar ele aqui no meio. E assim vocês vão fazer com as divisões do amarelo, do verde, do laranja e do roxo. Primeiro recorta ao redor, depois recorta as partes, tá bom? Vamos lá então. Então aqui a gente vai começar com 2 exemplos para depois vocês terem que responder. Qual é o primeiro exemplo? O círculo vermelho foi dividido em 2 partes iguais, olha lá. Vocês vão estar com esse círculo na mão, que primeiro vocês vão recortar lá na página 247. Cada uma dessas partes é metade ou 1/2 do círculo. E a representação na fração é essa aqui, 1/2, 1/2. Por que isso, prof? Se o círculo tem 2 partes, o número de baixo, lembra que é o total? É 2. Se eu estou pedindo somente de uma parte dele, o número de cima é 1, 1/2. Segundo, é o círculo amarelo, vocês vão estar com ele na mão. O círculo amarelo, ele foi dividido em 3 partes iguais. Se ele foi dividido em 3 partes iguais, o número de baixo da fração a gente já sabe que é 3. Cada uma dessas partes é a terça parte ou 1/3 do círculo. Qual é a representação? 1/3, 1/3. Por que do 1 em cima? Porque aqui eu só tenho uma parte, ok? Terceiro, vocês vão ter que responder. O círculo foi dividido em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, em 4 partes. Cada uma dessas partes é a quarta parte ou 1/4 do círculo. Qual é a representação? A gente já sabe que o número de baixo é o 4, então vamos colocar o 4 embaixo. Quantas partes nós temos aqui das 4? Uma só, então o número de cima é o número 1 e a gente lê 1/4. O último aqui, o círculo laranja foi dividido em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já sabe que o total é 5, o número de baixo da fração é 5. Cada uma dessas partes é a quinta parte ou 1/5 do círculo. Como aqui só tem uma das partes, a representação é 1/5, 1/5. Exercício 1. Observe essa foto aqui da pizza e responda. Em quantas partes iguais a pizza foi dividida? O que a gente tem que fazer para descobrir? Contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividida em 8. Então, a gente já sabe que o total é 8 na fração, o número de baixo, 8. Que fração representa uma fatia dessa pizza? Uma fatia sobre o total, que é 8. E como se lê essa fração? A gente lê ela assim, 1, por causa do número 1, oitavo. Certo? Pessoal, a página 204, vocês vão responder ela sozinhos. A letra A, B, C e D. Para responder tem que prestar bastante atenção e tem que ter entendido todas as explicações da página 200, 201, 202 e 203. Então, caso vocês não tenham entendido as explicações anteriores, vocês vão assistir o vídeo quantas vezes for necessário ou vão procurar a professora pelo WhatsApp para tirar as dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que gostem desse novo conteúdo e que aproveitem bastante os estudos, tá bom? Um abraço!